Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre hormônios, colpocitologia oncótica e espermograma. Então vamos lá, os hormônios são substâncias químicas lançadas na corrente sanguínea por glândulas endócrinas. Então, nós temos várias glândulas endócrinas no nosso organismo. Um exemplo delas é o pâncreas, que a gente já estudou um pouquinho sobre ele. E servem para equilibrar o organismo, né? Os hormônios e essas glândulas servem para isso. Principais hormônios que nós temos são os da glândula da tireoide, que T3 e T4, da glândula do pâncreas, que a gente já estudou, glucagon e insulina, das glândulas gonadais, o estrógeno, progesterona, testosterona. Então, como que a gente colhe esse exame? A gente vai coletar em tubo seco, que é o vermelho, ou o amarelo com gel separador. Vai depender do laboratório, da máquina que utiliza e também se vai ter algum tipo de jejum ou algum tipo de preparo, vai depender do laboratório. Tem hormônios que eles pedem algum tipo de jejum sim e algum tipo de preparo, não ter relação sexual, tem vários tipos de preparo, vai depender do laboratório. Pus a imagem aqui para vocês recordarem sobre o hipotálamo, né, a glândula pituitária, todas as glândulas que nós temos aqui que produzem os hormônios que são importantes. E a tireoide, né? Então, ela é uma glândula, ela produz o T3, T4, ela vai garantir o equilíbrio do nosso organismo, ela é muito importante essa glândula. Se desequilibra, a gente vai ter o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, né? As doenças bem conhecidas aí, que na verdade é o aumento ou a diminuição desses hormônios. Então, como que eu faço o diagnóstico de hipotiroidismo e hipertiroidismo, né? Como que o médico diagnostica? Como a gente, como enfermeiro, vai saber se a pessoa tá ou não, para poder dar um esclarecimento melhor para a pessoa e fazer uma triagem para esse médico? Então, funciona assim. Tem um fator aí importante. Tem um hormônio chamado tireoide estimulante, o TSH. Ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise. Ele também é importante, então a gente tem que dosar o TSH e temos que dosar T3 e T4, que são os hormônios da tireoide. Então, no hipotiroidismo, o TSH vai estar alto e o T3 e o T4 vão estar baixos. A causa mais comum do hipotiroidismo é doença autoimune. Então, os anticorpos do organismo vão encarar como se a tireoide fosse um corpo estranho, vão querer destruir ela. E os sintomas é a diminuição do metabolismo da pessoa. Então, vai diminuir batimento cardíaco, a pessoa vai ficar com constipação, intestino preso, né? Diminuição da memória, vai ter cansaço, pode levar para depressão. E o hipotiroidismo é aquele que todo mundo fala, engorda, a pessoa engorda, é esse aqui. E o hipertiroidismo? Aí ele tem uma diminuição do TSH, mas aumenta o T3 e o T4. Os sintomas são contrários ao hipotiroidismo, então aumenta os batimentos cardíacos, a pessoa fica nervosa, tem sudorese, tem exoftalmia, os olhos ficam arregalados para fora, quase saindo para fora da órbita ocular. E nesse emagrece, tem um emagrecimento. Tem sintomas comuns entre eles também, pele ressecada, cabelo quebradiço, esses são sintomas comuns entre os dois. E esses outros hormônios aqui, GH, adrenalina, cortisol e ADH? Né? O GH é um hormônio do crescimento, então é o hormônio que faz a gente crescer quando a gente é criança. Mas ele não só atua nisso, ele o tempo inteiro atua na multiplicação celular, sempre. Então, quando a gente para de crescer, ele continua atuando, mas vai ser na parte só da multiplicação celular. Enquanto a gente é criança e adolescente, ele atua nas duas. E a adrenalina, né? É um hormônio de resposta ao estresse físico e mental. Se a gente passa um nervoso muito grande, ele aumenta. Então, são situações de forte emoção, né? Quando a gente foge, Deus me livre de algum bandido, foge correndo de um cachorro, algum bicho que tá correndo atrás da gente, libera adrenalina. Vai pular de paraquedas, libera adrenalina. Cortisol. Então, é um hormônio que vai controlar o nosso estresse. Então, quando a gente está estressado, a gente tem que tomar cuidado porque o cortisol aumenta. E qual é o problema disso, né? O cortisol, ele serve para reduzir inflamações. Se a gente está com cortisol alto, a gente começa a ter inflamações. A nossa imunidade vai ficar comprometida. Eu tenho queda da imunidade.
Então eu tenho que tomar bastante cuidado também com as cortisonas da vida e exógenas, que muitas pessoas usam para qualquer coisa. Vou dar um exemplo, a pomada de dexametasona. Ai, um pernilongo picou, já passa a pomada na pele de dexametasona. Eu tenho uma absorção sistêmica de dexametasona. É um corticoide. Dexametasona, hidrocortisona, são todos cortisonas exógenas. O excesso dessas medicações no nosso corpo ela por si só pouca vai ajudar na inflamação, mas o excesso dela vai causar imunossupressão da minha glândula. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar os níveis de cortisol. Com consequência disso, eu tenho hiperglicemia, a pessoa pode evoluir para uma diabetes, pode evoluir para pressão alta, então tem que tomar bastante cuidado. E o hormônio ADH? A gente já falou um pouquinho sobre ele quando nós falamos dos marcadores renais. Ele vai atuar nos rins, então ele retém água e concentração de íons. Ele atua na pressão arterial, ele ajuda a elevar a pressão arterial, esse hormônio ADH. É importante. E os hormônios sexuais femininos? Então, quando fala de hormônios sexuais femininos, a gente sempre fala estrógeno e progesterona. São eles mesmos, né? Eles vão atuar nas gônadas, as gônadas são os ovários, e também vai preparar o útero para receber um embrião. Todo mês vai preparar esse útero. Agora, o FSH e o LH, o FSH é o folículo estimulante e o LH é o luteinizante, eles não são exclusivos femininos, eles também participam nesse ciclo masculino. E para que eles servem? O folículo estimulante, ele vai estimular o folículo a crescer, e o luteinizante vai amadurecer o folículo para liberar o quê? Com o pico ovulatório vai liberar o óvulo para ele ser fecundado e essa mulher engravidar no futuro. Quando a mulher está grávida, ela produz prolactina. A prolactina sempre vai estar lá no nosso corpo, mas a gente vê uma alteração dela quando a mulher está grávida, porque ela vai estimular a produção de leite. E a ocitocina? Também a gente vê ela entrando bem nesse momento da gravidez, porque ela auxilia nas contrações musculares uterinas, reduz sangramento no parto, ela aumenta o vínculo materno-fetal. Então a gente fala que é o hormônio do amor, é a ocitocina. Os hormônios sexuais masculinos, quando a gente fala dele, a gente fala testosterona, é o que vem na cabeça. Então, a testosterona é um hormônio que atua nas gônadas, né? Testículo e próstata. E ela também dá as características masculinas, então barba, aumento da massa muscular. Por isso que muitas pessoas quando vão para academia fazem uso de testosterona exógena, né? Se aplicam testosterona, mas o aumento dessa testosterona, principalmente no homem, é complicado. Aí começa a ter alguns efeitos adversos aí, como impotência sexual também. Agora, tem algumas mulheres de academia que também usam a testosterona. O que acontece com essas mulheres? Vai ter característica masculina, engrossa a voz, começa a sair pelo no rosto. Então, tem que tomar cuidado com os esteroides, esses hormônios. Só pode ser utilizados com prescrição médica. E o FSH e o LH participam aqui também. Eles fazem o quê? Mesma coisa que faz no feminino. Estimula e amadurece espermatozoides dentro das gônadas, dentro do testículo e a parte prostática. E PSA, que a gente escuta tanto falar? O que é PSA? Então, PSA é antígeno prostático específico. Ele é uma substância produzida na próstata. Então, se é produzido na próstata, né, através da célula prostática, a próstata é uma glândula. Então, o que ele faz? Ele é um marcador de lesão dessa célula prostática. Se tem uma inflamação, se tem trauma, vai aparecer alterado esse exame. Então, é muito comum os homens, depois de 40 anos, começar a próstata crescer. E é normal, é chamado de hiperplasia benigna prostática. Não pode crescer suficiente que atrapalhe a micção, por exemplo, do homem. Mas também ela se apresenta também como um marcador de câncer prostático. E como que a gente faz o exame da próstata, então? Os tubos de coleta são os mesmos dos hormônios, que é através do sangue que a gente dosa, mas o paciente tem um preparo especial, não pode ter relação sexual de 2 a 3 dias, não pode andar de bicicleta 2 a 3 dias antes da coleta do exame, nem de moto e nem a cavalo, porque isso pressiona a próstata
E aí o que acontece? Pode dar alterado o exame. Então a gente tem que sempre lembrar de orientar o paciente sobre isso, para não dar alterado. E colpocitologia oncótica, o que é esse nome? É o famoso Papa Nicolau, né? O exame que levou o nome do Georgios Papa Nicolau, que é considerado o pai da citopatologia. Então, ele era um médico grego e chamaram o exame de Papa Nicolau homenageando ele, mas também popularmente as pessoas chamam como exame preventivo, mas o nome é colpocitologia oncótica ou colpocitologia oncológica, tá? São todos esses nomes. Então, o que ele é? Basicamente um exame para detectar câncer de colo uterino. Então, quem não tem o colo uterino não faz esse exame, é uma dúvida de muitas pessoas. Quando a pessoa faz a cirurgia de esterectomia total, ela está retirando o útero e o colo uterino, então ela não vai precisar fazer mais essa coleta para o resto da vida. Se ela faz esterectomia parcial, ela tirou o útero, mas preservou o colo uterino, aí ela precisa fazer esse exame. Então, às vezes a paciente chega querendo coletar esse exame e não tem o colo do útero. Ah, mas o médico falou que eu tenho que fazer todo ano. Não, não tem que fazer se você não tem o colo uterino. E a gente precisa ter fundamento para explicar isso para as pacientes e segurança também para isso. E o que é a JEC? JEC é a junção escamo-colunar, né? Essa junção escamo-colunar são onde as células, o epitélio se encontra ali na coleta do exame. Então, aqui, ó, o colo uterino do lado externo é chamado de ectocervice. Quando eu utilizo a espátula de Aires na coleta, eu estou fazendo um esfregaço para passar na lâmina e eu coleto células escamosas da ectocervice, né? Ou epitélio escamoso. Aqui dentro nesse orifício é a endocervice. Aí eu introduzo a escovinha e giro lá dentro. Quando eu faço essa coleta, eu estou fazendo um raspado dessa endocervice e eu estou coletando células metaplásicas ou glandulares. JEC são o nome de todas essas células juntos, ou epitélio junto, e indica uma boa qualidade dessa amostra. Então, o que acontece? O resultado do exame sempre vai vir com células escamosas, que foi a célula da ectocervice, e pode vir com presença de células. Pode vir assim, escamoso, glandular e metaplásico, ou pode vir escamoso e glandular, tudo bem, e escamoso e metaplásico, mas precisa vir glandular e metaplásico junto com escamoso. Ou escamoso e glandular, ou escamoso e metaplásico, ou escamoso, glandular e metaplásico, que significa que eu tenho JEC presente. Se vir só escamoso, significa que essa coleta precisa ser repetida dali 6 meses no máximo, porque não consegui captar aquela célula da endocervical. Pode ser por vários motivos, às vezes menopausa, às vezes o orifício estava muito difícil para adentrar, às vezes não foi localizado esse orifício no colo, mas precisa se empenhar para fazer um exame de qualidade. E o espermograma, o que é? É um exame que vai investigar a fertilidade masculina. E o que é isso? É saber se um homem pode engravidar uma mulher ou não. Então, essa coleta é importante, geralmente é a primeira coisa que o médico pede para saber se o homem é ou não fértil, e a pessoa precisa ter abstinência, o homem precisa de abstinência sexual de 2 a 3 dias e a coleta em laboratório especializado. Tem os parâmetros de normalidade, né? O que avalia nesse exame de espermograma, então é tudo isso aqui. Os nomes, depois vocês lêem direitinho, que é a diminuição, a ausência de esperma tem um nome específico, as alterações no espermograma. Aqui eu coloquei alguns exemplos de exame para vocês olharem, de estradiol, progesterona, né, TSH, T4, T3, para vocês se divertirem aí. Tem os valores de referência, eu já ensinei como olhar, vocês investiguem depois. Aqui é o resultado de PSA, será que tá alto, hein, esse PSA? Então, e o espermograma, também tem um exame aqui. Aqui tem 2 exames de Papa Nicolau. Aqui vocês podem observar que está escrito só célula escamosa e aqui está escrito glandular e metaplásico. Esse tem JEC presente, esse não tem.
Olha a importância de uma boa coleta especializada, e toda vez que vem a palavra inflamação, vocês não precisam ficar assustados, não significa necessariamente que aquela mulher está com uma inflamação. Às vezes, foi só pelo raspado ali da escovinha da célula, tá? Então, a gente não considera isso, a gente considera inflamação quando tem bactéria envolvida. Ó, Gardnerella vaginalis é uma bactéria envolvida, então eu considero inflamação. Bacilos é bactéria envolvida, eu considero inflamação. Mas se tá escrito qualquer outra coisa, nenhuma bactéria, nem protozoário, nem fungos, eu não preciso considerar como inflamação. Espero que vocês tenham entendido. Abraço a todos.